A queda das criptomoedas pode não ter sido aleatória. Há uma teoria sobre o motivo que vamos discutir neste vídeo. Mas, caramba, você acabou de passar por uma das piores quedas da história das criptomoedas. Por quase todos os critérios possíveis, o que acontece no mundo das criptomoedas é insano, são coisas muito loucas. Estamos apenas cobrindo o que você precisa saber sobre essa queda, onde podemos estar nesse cenário. Tem sido bem intenso. Então, galera, se abracem ou algo assim, se vocês ainda estão aqui, se vocês sobreviveram ao dia de ontem. Foi um dia insano. Nos mercados, isso é uma visualização do que acabou de acontecer no mundo cripto aqui. Meu Deus do céu, isso é interessante. Juan Lee compartilhou. Juan Leong compartilhou isso. A volatilidade implícita do Bitcoin disparou para 88%, pouquíssimos casos de picos assim, liquidações de futuros tão altas, também níveis extremos. A última vez que tivemos esse tipo de volatilidade implícita, estávamos em grandes mínimas de mercado. Você pode ver aqui atrás. Em 2022, o colapso da FTX foi um pouco maior, mas, uau, definitivamente algo para entrar nos livros de recordes. André aqui, compartilhando. O índice de sentimento de ativos cripto mostra o sentimento mais pessimista desde o colapso da FTX. Nunca tinha visto o mapa de liquidação de alavancagem do Bitcoin como no vídeo de hoje. Isso distorceu tudo, sem posições compradas, e os vendedores a descoberto alcançaram um recorde de posições vendidas. Isso é insano, isso realmente me surpreende. Eles liquidaram absolutamente todas as posições compradas. Todo mundo foi eliminado. No final, restaram apenas alguns milhões de dólares em posições compradas de Bitcoin. Todo mundo foi eliminado, eles pegaram todo mundo. Isso é algo sem precedentes. Mas agora, por outro lado, temos 30 bilhões de dólares em posições vendidas. Ok, isso é problemático porque cria um enorme incentivo para um short squeeze. Você pode ver os maiores níveis aqui, em torno de 96, 97, 98 mil, certo? Isso vai forçar as pessoas, com a alta dos preços, a fechar, cobrir ou serem liquidadas, certo? Então você pode ver alguns grandes picos, eu acho, certo? Entre mais ou menos 73 e 92, essa é a grande região, é onde está o grosso do movimento para eles. Eles podem ser gananciosos e tentar pegar os caras dos 97 mil, mas a maioria já terá fechado manualmente até lá. Isso vai mudar dinamicamente conforme o preço voltar a subir. Mas é coisa de doido, cara. O desconto da Coinbase está no nível mais baixo já visto, está acontecendo um grande clímax de venda agora. Lobo de Wall Street, lobo de todas as ruas, lobo errado, Bitcoin é Scott Melker. Cara, bom gato! Bitcoin sobrevendido no RSI, no gráfico semanal. Raro, quinta vez. Nunca, 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 nunca. Olha isso. 2015 marcou o fundo. 2018 marcou o fundo. 2022 não marcou o fundo. Mas deveria ter marcado, pois ninguém previa o colapso da FTX. Isso estava em cerca de 20 mil dólares quando sinalizou em 2022. E nós caímos mais uns 20% ou algo assim depois que a FTX colapsou a partir daquela leitura de sobrevenda semanal no RSI. Esse foi o evento inesperado que levou o mercado à mínima final. Sei que muitos dizem, mostre os gráficos e te mostro as notícias. Mas fala sério. Ninguém poderia prever o colapso da FTX. Continuando, isso é interessante. Subiu Trade compartilhou e disse: Bitcoin está sendo esmagado, com RSI abaixo de 21 nível mais sobrevendido desde 2023. Situações assim fizeram o Bitcoin subir em 9 de 10 vezes no dia seguinte. Aqui estamos nós novamente. O ganho médio do rally foi de 3,3% 2 semanas depois. Na maioria das situações, o preço subiu, em alguns casos chegando a 10 ou 20%. Ok, Titando Cripto, compartilhando um gráfico interessante aqui para a gente, disse: potencial fundo de ciclo. O Bitcoin já atingiu o fundo? Estruturalmente, ainda não é um fundo típico de ciclo, mas não precisa ser igual.
O mercado está sempre certo, a gente se adapta, mas interessante, estamos na fase de aceleração da tendência de baixa, estamos acelerando esse mercado de urso, pessoal. Então, se isso se confirmar, ainda podemos ter mais sofrimento nos preços em um futuro não tão distante. James Etor, chegando no Bitcoin, diz: agora seguimos um caminho familiar. Os especialistas postando gráficos de Bitcoin estão repetindo as mesmas afirmações cansadas. Isso é um golpe. Acabou? Está tarde. É Epstein, pessoal. Epstein, não é Satoshi. Não sei quem precisa ouvir isso. É aquele papo quântico. Quântico não é um problema. Saylor vai resolver isso. Não se preocupem. Não vai a zero, não vai a zero. Todo ciclo é a mesma narrativa repetitiva, disfarçada de revelação, declarando que o valor do Bitcoin é zero por medo. Como análise, a recusa em reconhecer que a soberania monetária está evoluindo além do Estado. É a lei da clareza, a mais importante sobre ativos digitais. Os Estados Unidos estão perto de aprová-la. O mercado mostra precisão que desafia a ideia comum de descoberta de preço. Wall Street se prepara para tokenizar trilhões em ativos tradicionais, enquanto a narrativa pública ainda vê o Bitcoin como experimento fracassado. Sim, bem colocado. Ignis diz: achei exagero dizer que Epstein criou o Bitcoin, mas no Reddit muitos acreditam que a queda do Bitcoin foi por isso. É contra esse tipo de gente que vocês estão apostando? Pessoal, é esse tipo de pessoa que está do outro lado da negociação. Ok, pessoal. Michael Saylor diz: a Strategy lançará um programa de segurança para o Bitcoin em parceria com comunidades globais de cibersegurança e cripto contra ameaças quânticas. Saylor merece mais reconhecimento. Ele literalmente vai salvar os Bitcoins quânticos e é quem tem mais em risco, certo? Além do Satoshi, o homem que mais tem a perder com um ataque quântico ao Bitcoin é o Michael Saylor. É claro que ele vai seguir em frente. Quer dizer, pessoal, caso vocês tenham esquecido, a Strategy era na verdade uma empresa de software antigamente. Então eles provavelmente sabem algumas coisas sobre cibersegurança e todo esse lance. O Bitcoin está tendo uma boa recuperação depois das mínimas aqui. E eu coloquei isso aqui. Deixa eu voltar um pouco para cá. Eu coloquei isso aqui, porque essa leitura do RSI, eu não acredito, chegou a ficar abaixo de 16. Isso é insano, cara. Essa é a leitura de RSI mais sobrevendida desde o crash da Covid. Você precisa entender isso. Bem, talvez em 2023 tivemos uma leitura bem baixa também. Ok, desde 2023, mas está no mesmo nível do crash da Covid também. 2023 foi ruim, mas só chegou a 19. O crash da 15 ok, condições extremamente sobrevendidas que marcaram um fundo local. Claro, o crash da Covid e este também marcaram época. Foi uma venda extremamente forte. Interessante que não houve recuperação imediata em V, mas tivemos um bom repique. Mas levou 6 semanas para o preço do Bitcoin se recuperar até onde estava antes do crash da Covid. E não estou dizendo que é isso que vai acontecer agora. Seria ótimo, vamos nessa. Mas não acho que esse seja o cenário mais provável agora. Talvez fiquemos mais tempo lateralizando nas mínimas do que muitos gostariam. Estamos bem quebrados estruturalmente aqui, mas compradores continuam entrando no Bitcoin. Quem vê os preços dos ETFs pode pensar: vamos comprar um pouco de Bitcoin. Muito possível. Isso pode acelerar nossa recuperação mais do que muitos imaginam. Talvez vejamos isso em menos tempo. Aliás, o volume de ontem foi absolutamente insano, então esse é o tipo de volume que costuma indicar uma capitulação. Wick. Ok, volume enorme. Só quero te dar uma noção aqui. Não vimos um volume assim desde 24 de novembro, no dia em que Trump foi eleito. Ok? Ou desde o dia do sell-off do iene no carry trade japonês. Ok? Então situações muito parecidas aqui. Uma para cima, outra para baixo. Mas realmente um dia absolutamente enorme em termos de volume. Normalmente, isso é uma confirmação de que um possível fundo está se formando. Você vê esse tipo de volume extremo. Com leituras extremamente sobrevendidas, é provável que um fundo esteja se formando para o BTC. Mas ainda temos muito trabalho, esses gráficos estão bem quebrados. Sério, caímos bastante, mas não somos o único mercado a sofrer assim. Vou falar mais sobre isso em breve. Atualmente, estou com uma posição longa em Bitcoin, abri ela por volta dos 65 mil hoje. Atualmente, temos cerca de $1.500 em lucro e prejuízo não realizados.
Se chegarmos a 67 ou 68 mil, provavelmente ajustarei o stop loss para o ponto de equilíbrio. Então, quem sabe o que vai acontecer com os mercados, né? Até agora, tudo certo. Não peguei o fundo, estava dormindo, mas estava esperando e tentei. Por volta dos 67 mil, pensei, isso está ficando brutal. Aí começou a cair. Acompanhamos isso no Discord ontem à noite. Eu e a galera juntos, nos divertindo, eu acho. Mas ainda assim assistíamos, como vendo um acidente de trem em câmera lenta. E é tipo, beleza, perdemos 65 mil, caramba. 10 minutos depois, lá se vão mais 40 mil ou 64 mil. Tipo, caramba, perdemos 64 mil. 3 minutos depois, 63 mil, já era. E esse tipo de efeito cascata, enquanto o preço só caía de novo, é exatamente o tipo de coisa que você vê em um evento de capitulação. Beleza, então de qualquer forma, atualmente estou comprado em Bitcoin aqui. Se você quiser operar comigo na BitUnix, claro, nunca houve um momento melhor para se cadastrar na BitUnix. Tem um link aí embaixo, você pode se cadastrar. Deposite $1.000 e ganhe bônus de $1. Deposite 2.000 e ganhe bônus de $400. O bônus de negociação vai até 9.420. Beleza? Coisa absolutamente insana aqui. Link aí embaixo, vai lá conferir e comece a negociar. Caso contrário, você pode ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa dos mercados. E a BitUnix está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Provavelmente vale a pena você conferir. Então, continuando... Guerra do Irã, Terceira Guerra Mundial, tudo isso vai acontecer. Acho que isso também deixa os mercados um pouco assustados. O Departamento de Estado dos Estados emitiu um alerta para que cidadãos americanos deixem as negociações em andamento entre Irã e Kuwait e hoje em Omã. Poxa, mesmo assim não consigo me controlar. Esse não é o motivo da queda das criptomoedas. Beleza? Mas é um pano de fundo interessante para o que pode acontecer no fim de semana se essas negociações não derem certo. Será que Trump vai cometer o cantar daquela música bombe, 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 Irã mesmo assim? Acho que foi Lindsey Graham quem disse. Então já é algo maluco. Ryan, o cavalo do fluxo, diz que esta é uma das vendas mais organizadas e controladas que já viu. Parece uma grande posição sendo vendida de forma metódica, sem pânico. É verdade, é muito interessante. Você pensa, uau, deve ser por causa dos ETFs de Bitcoin, né? Os ETFs de Bitcoin registraram saída de $434 milhões ontem. Você pensaria que ao ver esse massacre teria havido uma saída de $1 bilhão ou algo mais extremo, mas não foi o caso. IBIT, que é o ETF de Bitcoin da BlackRock, teve ontem o maior volume de negociação de sua história, mais que o dobro do recorde anterior. Certo, maior volume de todos os tempos. Isso significa que muitos compradores estavam entrando nesses preços para todos os vendedores. Beleza, você tem que entender que, mesmo tendo tido $400 milhões em saídas totais, tivemos uma porrada de compradores entrando. Bom, coisa fantástica. Agora, aqui vai a teoria. Eu prometi isso para vocês no começo do vídeo. Aqui está a teoria, pessoal. Parker compartilhou isso. Hoje é o dia de maior volume na IBIT. Acabamos de compartilhar. Hoje foram negociados US$ 900 milhões em prêmios de opções, recorde para opções de alta oferta. Diante desses fatos e da forma como o Bitcoin foi negociado em queda hoje, as liquidações relativamente menores nas exchanges CFI me levam a acreditar que o próximo problema está com um grande detentor de IBIT. A IBIT virou o principal local de opções de Bitcoin, então aposto que o fundo de hedge que negocia lá é o responsável. Se você olhar os registros 13F da IBIT, vai encontrar um número interessante de nomes que tem a maior parte de seus fundos na IBIT. Na verdade, alguns que têm 100% do fundo na IBIT, o que provavelmente significa que não há cross-margin. O principal motivo para criar um fundo com um único ativo é isolar as margens. Assim, se a operação fracassar, as corretoras não precisarão reivindicar seus ativos. A maioria desses grandes fundos de ativo único fica em Hong Kong. Isso é interessante. Ao vermos os gráficos de prata, você vai se surpreender. Ele afirma o seguinte: traders asiáticos, especialmente na China, estão fortemente envolvidos nas negociações de prata e ouro. Hoje, a prata caiu 20%, seu segundo maior movimento diário em muito tempo. Também sabemos que cada vez mais o carry trade do iene japonês vem sendo desfeito em um ritmo cada vez mais acelerado. Isso me leva a pensar que o responsável pela explosão do IBIT hoje foi um ou mais fundos hedge não cripto sediados em Hong Kong.
Como Franklin B. destacou, se os fundos não fossem de cripto, seria preciso explicar por que ninguém os identificou. Eles provavelmente teriam poucos ou nenhum contraparte de cripto, o que significa isolamento total. Certo, das redes sociais. A última pequena evidência aqui é que eu pessoalmente conheço vários fundos hedge baseados em HK que possuem DF, DFTV, o token deles, que teve o pior dia de queda de todos os tempos. Com uma queda significativa do MNAV, o MNAV tem se mantido estável. Agora vejo facilmente como fundos podem operar opção alavancada em EBIT, com capital emprestado em iene japonês. Interessante, não é? Todos os vínculos em 10 de outubro quase abriram um buraco nos balanços, que tentaram recuperar com mais alavancagem, esperando pela recuperação. Isso resultou em maiores perdas e aumento dos custos de financiamento em iene japonês? Ok, interessante agora, a outra parte da história. Então isso é sobre um possível desfazimento disso. A outra parte da história aqui também é. A Nasdaq pediu à SEC para remover limites de contratos de opções sobre BTC e ETFs principais, solicitando aplicação imediata, sem esperar 30 dias, e a SEC aprovou. Limites de contratos foram removidos em 21 de janeiro, o Bitcoin caiu em 29 de janeiro. Ok, agora essa é uma data muito interessante para isso acontecer. Ok, porque se voltarmos a esses fundos, talvez esses fundos também estivessem mega comprados em prata e talvez estivessem comprados nos topos da prata. Ok, porque existe uma correlação maluca que eu quero te mostrar agora. Ok, não, olha, ninguém sabe a verdade sobre o que exatamente aconteceu. Isso é especulação. Eu estou especulando, todo mundo está especulando, ninguém sabe exatamente o que diabos aconteceu. Olha isso, ok? 29 de janeiro. Silvertops, beleza, 121 dólares. No dia seguinte, despenca de forma gigantesca, beleza. E teve um crescendo de vendas ontem, caindo até 64 dólares, uma 47. Não, galera, isso é insano. Prata caiu 47% em uma semana, em uma porra de uma semana, cara, o que parece bem louco. Mas aí você percebe, ei, espera um segundo, o Bitcoin não começou a despencar no dia 29 de janeiro. Sim, começou. Eu poderia dizer que é só correlação. Ativos de risco estão saindo. E aí o que vão fazer? Minhas ferramentas ruins, de novo. Enfim, é o seguinte. Faz sentido que tenhamos alguns fundos grandes, porque as vendas foram insanas. Esse tipo de venda você não vê normalmente? Ok, as vendas foram absolutamente insanas. No BTC em particular, o que significa saídas de Bitcoin, muitas altcoins na blockchain estavam se segurando relativamente bem até que começou a capitulação final. Mas vamos supor que você tenha um monte de fundos no leste asiático que estavam fazendo o carry trade. Se arruinaram tentando ficar comprados, o Bitcoin se arruinou tentando ficar comprado em prata e tudo desmoronou. Eles tiveram que despejar toda a prata, tiveram que despejar todo o Bitcoin, derrubando ambos os ativos de forma gigantesca em apenas alguns dias. A correlação entre o preço da prata e do Bitcoin é impressionante, absolutamente impressionante. Ambos começaram a despencar no mesmo dia. Ambos caíram bem, em quantidades bem parecidas. Ok, então de qualquer forma, talvez tenha acabado. Talvez o pior da venda tenha terminado ontem. Acho que faltam cerca de 2 horas e meia para os mercados do Zenairio abrirem e sabermos se haverá mais sofrimento. Diz Ouro. Depois da maior queda, entramos em modo de acumulação. O mercado segue quieto por meses, talvez até a segunda metade do ano. Não acredito que estamos entrando em um novo mercado de alta. Ingênuos tentam pegar a faca caindo. Reversões, em formato de V, são a expectativa, não a regra, ou melhor, são a exceção, não a regra. Lembre-se de como a maioria das reversões realmente se parece. As coisas podem demorar mais e testar sua paciência além do que você está disposto a lidar. Certo, André aqui compartilhando um ótimo ponto, cara. Ele diz:
Historicamente, nenhuma bolha financeira estoura em um regime de liquidez abundante. A oferta global de dinheiro está no maior ritmo de crescimento de todos os tempos desde 2021. O impulso de crédito chinês está em máximas de vários anos. O crescimento da oferta de dinheiro nos eixos 6 está reacelerando. A curva de juros está inclinando. O Fed não deve subir os juros em breve. O novo presidente provavelmente vai reduzi-los bastante. Isso deve causar problemas em 2026. Então, apesar de termos passado por muita turbulência, ok, as chances são de que, do ponto de vista macroeconômico, ainda temos muitas coisas boas pela frente para acontecer. Claro, o Bitcoin não foi o único a sofrer. Praticamente tudo foi afetado. James Easton compartilhou um gráfico semanal da Solana. O RSI só esteve tão baixo assim uma vez e marcou exatamente o fundo em 799 no final de 2022. Agora está 80 e $1, uma alta de 13%. Mais alto, mas infelizmente para James caiu muito mais, disse Blunt. Macro 0,7 FIB atingido em Seul e Nome. O mundo está comprando Solana com 78% de desconto em relação à máxima histórica. Uma decisão ruim a longo prazo. Não, olha só para esse cara. Caiu para $67 ontem à noite. Isso é loucura. Ficou lá só por alguns minutos, abaixo de $70, já voltou para cima de 80. Quero dizer, esse é o tipo de vela que você quer ver. Aliás, você pode ver aqui, esse é o tipo de vela que você quer ver. Depois de estar tão sobrevendido assim. Então isso é uma compra muito forte novamente, um volume enorme de capitulação, uma compra muito forte após a última cascata de liquidações e capitulação aqui. Certo? Com uma vela. Isso pode marcar o fundo de curto prazo, pelo menos aqui. Para a Solana, se você espera que ela caia para $50 hoje, essa é uma aposta bem contrária. Analisando os volumes de ontem, o candle de hoje e o RSI sobrevendido. Agora, se esses grandes vendedores ainda precisarem despejar bilhões de dólares em criptomoedas, então, olha, tudo pode acontecer. Mas até agora, tudo certo, digamos assim. Ok. Jim Bianco, compartilhando isso, ontem compartilhei o gráfico da Arce, mas quero mostrar este também, pois são ações de software comparadas ao preço do Bitcoin. O que estamos fazendo aqui, cara? O que estamos fazendo? Somos proteção contra a desvalorização? Não. Somos proteção geopolítica? Não. Aparentemente a gente é só uma aposta alavancada no Nasdaq e em ações de software. Aparentemente. Puxa vida, cara, vou te falar, esse gráfico é engraçado demais. Google, ei, estamos projetando estimativas maiores de CAPEX. Ah, que fofos. Amazon, ei, estamos projetando estimativas maiores de CAPEX. Alô, recursos humanos? Vixe, Amazon cai 11% após previsão de CAPEX para 2026, acima do esperado, retornando à média móvel de 200 dias. E, na verdade, o pré-mercado está mostrando a Amazon literalmente despencando hoje. Olha isso, a linha de tendência foi destruída. Esta era a linha de tendência que seguia intacta até agora. Desde as mínimas das tarifas de abril, o preço no pré-mercado está mostrando 206. Cara selvagem. Isso faria cair 16%, basicamente, em 2 dias brutal. Talvez eu tenha que comprar mais Amazon SPX. Atualmente, os pré-mercados estão mostrando muito verde, tipo, os pré-mercados estão prontos para subir e bombar. Nossa, isso nos colocaria de volta nessa faixa. E o mesmo para a Nasdaq também está mostrando um leve aumento nos pré-mercados aqui. Então tivemos grandes quedas aqui. Reteste. Agora, a média móvel de 200 dias se torna um cenário lógico, do qual não devemos ter medo. Beleza? Só para avisar. E se você ainda não faz parte do nosso grupo, galera, está perdendo muito em não entrar. Então clica no link aí embaixo, vai lá conferir. É sensacional. O time está lá, eu estou lá. Compartilhamos posições longas, curtas, cripto e ações de metais, além de formas de lucrar nesses mercados. Vocês recebem relatórios semanais. Esta semana foi sobre cobre. Vocês recebem relatórios semanais de altcoins, incluindo Canton, que se destacou mesmo na forte queda do mercado. Vocês vão receber nosso bot Token Sniffer e muito, muito mais. O link está aí embaixo. Vai lá conferir. Agradeço o tempo de vocês, galera. Eu sei que tem sido uma loucura e ainda pode ficar difícil por aí.
beleza só. Mesmo que isso provavelmente seja um cenário de fundo, com a capitulação, o RSI e todas essas coisas, as coisas sempre podem ficar ainda mais loucas. Preparem-se para esse cenário, mas vamos torcer pelo melhor. Obrigado por assistir. Bom final de semana e até breve. Tchau!